forma se eu sair do slide, mas vamos assim mesmo, que agora vocês estão vendo, né? Tá completo. Acho que agora foi. Bom, vou começar, tá? Se caso qualquer coisa vocês não estiverem ouvindo ou vendo, me manda aqui no chat que eu vou olhando, tá? Bom, o nosso tema de hoje, um deles, que a gente vai falar sobre saúde, é sobre o movimento anti-vacinas, um movimento que é principalmente da atualidade, mas que tem uma raiz, assim, mais histórica também, que a gente pode perceber lá de trás, junto com vários movimentos conspiracionistas. Tá tampando? Então, é que eu não tô vendo essa barra, não sei o que tá acontecendo, eu não vejo isso. Eu não tenho essa barra aqui no meu, entendeu? Eu vou tentar compartilhar, se tiver muito ruim, vocês me avisam, tá? Vamos assim mesmo. Bom, então, para a gente falar de movimento anti-vacinas, gente, a gente primeiro vai passar sobre alguns fatos históricos importantes aqui. Agora foi, né? O primeiro que eu queria tratar é sobre a criação da primeira vacina. Em 1796... Mas acho que realmente cientista... não tá tapando. Às vezes vai, às vezes não. Gente, que coisa louca, né? Eu acho que ela não tá ouvindo meu áudio, mas eu vou continuar. Tá bom? Bom, então, em 1796, um cientista chamado Edward Jenner... Mas acho que dá pra gente começar mesmo assim, Fabrício. Tá. Nossa, não tô nem ouvindo. Ela não tá me ouvindo, mas eu vou assim mesmo, gente. Então, esse cientista, Edward Jenner, o que acontece? Existia, naquela época, muitas vaqueiras, mulheres que ordenhavam vacas, que tinham feridas nas mãos, tinham pústulas, que a gente chama, de feridas que pareciam muito a varíola humana, mas não se tratava da varíola humana, certo? Elas tinham isso porque elas ordenhavam muitas vacas, né? E a doença era transmitida da vaca para essas mulheres. Então, esse cientista, ele percebendo isso, ele percebeu que depois essas mesmas mulheres, quando ocorria a contaminação delas pela varíola humana, acontecia que elas não possuíam sintomas tão fortes, não possuíam aqueles sintomas severos da varíola, elas normalmente até não vinham a óbito. Então, acabou ficando na cabeça desse cientista que poderia ocorrer alguma relação entre você se infectar por essa doença parecida com a varíola, que era do gado, e depois você não se infectar pela varíola humana e não contrair a doença de forma severa. Então, ele, pensando nisso, ele foi atrás e infectou uma criança com a varíola, a suposta varíola do gado, certo? Que não era humana. Ele infectou a criança diretamente. Ela teve a doença, teve os sintomas leves daquela outra doença, né? E depois, quando ele infectou essa criança com a varíola humana, percebeu-se que ela resistiu muito melhor também. Foi o mesmo esquema que a gente percebeu com as mulheres, com as ordenhadeiras de vaca, né? A gente percebeu que ele não sofreu a doença. Então, o que a gente tem que levar desse fato histórico? Foi a primeira vez que, através da observação da realidade, a gente conseguiu criar aquilo que a gente conheceria posteriormente como a vacina, como uma das vacinas, certo? Então, esse é um fato muito importante para a gente ter na cabeça, tá? Edward Jenner com a varíola. E aí, posteriormente, a vacina desse cientista ficou conhecida, e o conceito da vacina, a partir daí, né, você entrar em contato com uma doença mais branda, ou com o vírus de forma mais branda, para depois entrar em contato com a doença de fato, ficou bem mais conhecido pela comunidade acadêmica e tal, e foi bem mais investido nessa área. Mas esse foi o início, a primeira criação, e é uma boa citação para colocar como fator histórico, tá? Tem muito valor. A segunda, e essa daqui é muito importante, gente, é a revolta da vacina. Vocês veem isso em história, às vezes em biologia também, que para explicar bem rapidamente, nesse período no Rio de Janeiro, existiam muitos cortiços, muitas casas com um saneamento básico muito precário.
realmente a condição de saúde era muito fraca, muito pequena nessa região. Então, o que acontece? Existia uma grande quantidade de doenças contagiosas se alastrando pela região. Muitos mosquitos, inclusive a varíola. A própria varíola, que já existia vacina, inclusive há muito tempo, né, como a gente já viu, a varíola existia em grande escala aqui. Então, o governo estadual, o governo federal, ele contratou um sanitarista importante, o Oswaldo Cruz, o famoso Oswaldo Cruz, para fazer a vacinação da população. E a vacinação foi, então, obrigatória para a população. E o que aconteceu? Por que essa citação é importante, esse fato histórico é importante? Com a vacinação obrigatória e os profissionais de saúde adentrando as casas das pessoas de forma violenta, truculenta, vacinando todo mundo, de fato, ocorre que, na prática, a doença foi sendo exterminada, a varíola, no caso, né? Mas, como isso não foi feito acompanhado de uma explicação sobre a vacina, uma explicação sobre por que aquilo importava, a população ficou revoltada. Você está entrando na casa das pessoas de forma agressiva e fazendo com que todas elas tomem alguma coisa ali, uma injeção no braço. O que será que é aquilo, né? As pessoas ficaram revoltadas com aquilo. Realmente foi uma semana cheia de feridos, mortos, uma grande revolta da população, um sentimento contrário à vacina, o que é uma coisa meio paradoxal. Hoje em dia a gente percebe, até hoje mesmo tem, né, esse sentimento às vezes, que é uma coisa paradoxal para qualquer acadêmico, mas que, se não vem acompanhado de um serviço público de conscientização da importância, não tem valor, não tem eficiência, não tem eficácia que deveria ter a vacinação. Então, essa citação funciona nesse sentido. Precisa vir acompanhado de uma explicação do porquê que é importante a vacina, uma campanha publicitária, algo desse gênero. Muito importante esse fator histórico aqui. Um outro fato histórico importante, e esse aqui embasou principalmente todas as teorias da conspiração ao redor do mundo com relação ao movimento anti-vacinas, foi um estudo que depois se comprovou fraudulento, mas que até o momento da publicação era considerado válido, né? Um estudo do Andrew Wakefield, que é um médico, um cientista, que ele publicou na revista The Lancet, que é uma revista muito conceituada, um estudo relacionando a tríplice viral, uma vacina importante, conhecida, ao aparecimento de autismo em crianças. Então, percebam que, para a população leiga, é um médico, então tem ali o perfil de autoridade, publicando em uma revista científica muito importante na época, e até atualmente, inclusive, e fazendo essa publicação sobre autismo aparecendo em crianças com a vacina. Depois se comprovou fraudulento, mas esse aqui foi um pontapé, um marco importante no surgimento de muitos movimentos anti-vacina. Não é que não existia desconfiança e desinformação, mas esse aqui foi um marco. Então, se vocês puderem lembrar, para fazer um fato histórico, uma citação, esse aqui tem um valor importante também. Assim como a criação da primeira vacina, esse aqui é o pontapé inicial para a maior parte dos movimentos anti-vacina, entendeu? Então, é muito importante. Aqui, então, um dado mais recente de epidemiologia, né? Uma coisa mais técnica, mas que também tem muito valor, é o ressurgimento do sarampo no Brasil e o risco de ressurgimento da poliomielite. O que acontece? A poliomielite, ela não possui mais casos relatados há muitas décadas aqui no Brasil, algumas décadas. O que acontece, então? Existe ainda poliomielite em alguns países, por exemplo, da África, existe essa doença ainda. Aqui no Brasil não tem mais casos, mas o problema é a cobertura vacinal vem caindo, 90%, 80%, 70% e cada vez menos cobertura vacinal a gente apresenta no Brasil com relação à poliomielite. Por quê? E essa é a importância desse fato histórico na redação. As pessoas, depois de certo tempo, perdem o sentido, perdem a consciência por que é importante eu trazer uma vacina, se não tem mais essa doença. Nem existe mais, não vou mais tomar. Acontece que um viajante da África qualquer pode vir aqui e iniciar um novo surto de poliomielite no Brasil, com uma cobertura vacinal tão pequena, porque às vezes o agente contagioso pode encontrar uma pessoa que não está vacinada, já que a cobertura vacinal está caindo, né? As pessoas perdem o sentido do porquê que eu tenho que tomar vacina. Então, tá aí a importância desse fato histórico. E o ressurgimento do sarampo no mesmo sentido, coberturas vacinais de 90%, atualmente estão ali em 70%, 65%, depende do estudo ali, vai indicar um valor diferente, mas são valores baixos, que não atingem a meta, e por isso, por não atingir a meta, porque as pessoas esquecem da importância da vacina, a doença vai ressurgindo, e no caso do sarampo está ressurgindo com bastante força, né? Então a gente vai ter que aumentar a cobertura vacinal, né? Então esse é o problema das pessoas esquecerem a importância dessa situação, né? E aí não podia deixar de falar sobre fatos históricos da corrida pela vacina da Covid. Então aí em 2020,
a gente tem principalmente as grandes indústrias farmacêuticas focadas em produzir uma vacina pela Covid. E aí, nessa situação, nesse fato histórico, vocês podem falar do paradoxo entre uma grande preocupação, nunca antes foi investido tantos recursos em uma única vacina, certo? Em tão pouco tempo assim, certo? E conseguindo produzir várias vacinas que estão se provando muito efetivas em pouquíssimo tempo, e entretanto o paradoxo de que existem pessoas, nunca antes existiram tantas pessoas contrárias a tão grande desenvolvimento em tão pouco tempo. Então, olha o paradoxo tão grande, né? Um paradoxo realmente que a gente precisa ressaltar. Vale ressaltar esse paradoxo quando a gente for falar da corrida pela vacina. Bom, aqui, então, alguns conceitos fundamentais, esses aqui de qualquer teoria da conspiração, que é importante a gente entender. Os aspectos comuns de qualquer movimento conspiratório, principalmente são a ideia de pertencimento a um grupo. Então, quando eu estou entrando, por exemplo, na Terra plana, que eu dei aqui o exemplo na imagem, eu estou me sentindo pertencente a um grupo. Eu pertenço àquela comunidade que pensa de uma mesma forma, que entende o mundo de uma mesmo paradigma, sabe? Então, esse sentimento faz com que cada vez mais pessoas queiram pertencer a isso, queiram se juntar a essa ideia. Ainda que elas não acreditem muito naquilo, não ficaram exatamente convencidas, esse sentimento permeia qualquer teoria da conspiração, inclusive os movimentos anti-vacina, certo? Conhecer a verdade escondida. Esse aqui é bem forte. Por quê? Muitos desses movimentos, inclusive o anti-vacina, alega que uma série de órgãos, pessoas e instituições estão mentindo para a maior parte da sociedade, porque existe, na verdade, um conhecimento escondido, algo que ninguém falou para você, mas que eles sabem, entendeu? Então, acredita em mim. E qual que é o ponto aqui? Por que é importante entender isso? Porque todos esses movimentos, eles têm uma coisa fundamental, a ausência de evidências. A ausência de evidências não tem nada que embase eles mesmos. O ponto deles sempre o cientista está falando algo errado. Ele está mentindo para você, ele está te enganando. Aquele cara lá que você achou que era alguém conhecedor do assunto, na verdade ele está de conluio com alguém e está querendo te enganar de alguma forma por algum interesse. Esse é sempre o ponto deles, nunca é um ponto muito científico, porque se for algo muito científico, eles vão acabar se enrolando, né, sendo refutados. Cria questionamentos, o ponto é sempre falar que alguém está te enganando. E qual que é a coisa da ausência de evidências? A maioria das pessoas não entendem a ciência como um método, não entendem a ciência como um processo de fabricação de conhecimento. Então, assim, como a gente pode entender isso na redação? A maioria das pessoas pensa que o cientista falando que a vacina é verdade, por que eu tenho que acreditar nele? Ah, porque ele estudou para aquilo, ele deve saber o que está falando. Normalmente é assim que a gente pensa, a maioria das pessoas, né? Qual que é o problema disso? Não conhecer a profundidade, ficar só no raso, não entrar realmente, pelo menos um pouco, no conhecimento científico, leva a crer que uma pessoa que vier para você e falar, não, ele está mentindo, vai acabar que é uma palavra de um cientista, de uma pessoa, contra a da outra. Se você entende o método científico, você vai perceber que, na verdade, são muitos estudos de um monte de cientistas que estudaram lá no ratinho, primeiro nas células, estudaram com um potinho cheio de células, depois com um ratinho, depois com uma pessoa, 10, 100, 1000, 3000, e a cada um desses passos tiveram 200 mil cientistas trabalhando em cima dele, tentando achar um erro, né, para parar tudo e começar de novo. Revista científica, um monte de coisa. Se você sabe pelo menos um pouco do método, se você tem conhecimento sobre o assunto, não é só a opinião do carinha que está falando, não é a opinião do cientista contra a opinião do outro cara. É um método científico. Então, para nossa redação conhecer mais profundo, adentrar, ter uma profundidade maior, te leva a exigir evidências quando alguém for contrariar algo, entendeu? Quando alguém for dizer contrário a uma coisa científica, falar alguma coisa que é anticientífica, você vai exigir mais evidências, ao passo que você já conhece o método científico. Como você já conhece, você exige mais evidências. Então, esse é um conceito muito importante para a redação. E aí, outra coisa muito legal que a gente pode colocar sobre antivacinas, e principalmente saúde pública como um todo, é que aqui essa fala do Dr. Drauzio Varella, que o movimento antivacina seria criminoso. Para a gente entender isso, a gente tem que pensar que quando você não vacina a si mesmo e nem ao seu filho, quando você incentiva que outras pessoas não se vacinem, o que acontece é que o vírus, ou qualquer doença que seja, ele pode até não te matar, você pode ser até assintomático, seu filho também pode não sentir nada. Entretanto, quando você não se vacinou, ele tem o caminho livre para entrar no seu organismo e, através de você, contaminar outras pessoas.
Algumas pessoas que podem ser mais debilitadas, por exemplo, contaminou você, porque você não tomou vacina, e aí o vírus pode chegar até o seu vizinho, por exemplo. E aí o seu vizinho, com 70 anos, hipertensão, insuficiência cardíaca, vai lá e pode sofrer muito com aquela doença, vir até a falecer. Então, aqui um conceito de redação, de saúde pública como um todo, saúde pública de forma geral, que a saúde pública é um dever de todos, é um dever de todos os indivíduos, que é o conceito de saúde coletiva. Por quê? Quando eu não tomo a vacina, não é que a minha vida apenas está em risco. Eu posso até não ficar tão mal na doença, eu posso até ficar assintomático, mas o vírus tem uma porta de entrada e ele consegue, através da população, através de mim, atingir pessoas que não poderiam, por exemplo, tomar a vacina por definição, como pessoas em tratamento de câncer, pessoas com sistema imune mais deprimido, não poderiam tomar vacina e acabam sofrendo por causa de uma escolha pessoal minha, que poderia tomar a vacina. Então, a saúde é um dever pública, é um dever de todos. E esse conceito de saúde coletiva encaixa muito bem nas relações, e muita gente ignora esse conceito de que eu posso indiretamente ser o causador da debilidade ou do falecimento de outras pessoas, porque eu permiti que o vírus, através de mim, alcançasse essas outras pessoas. Por isso a fala do doutor, de que o movimento antivacina ele é criminoso, ele incentiva outras pessoas a deixarem de proteger aqueles que precisam de proteção, né? A deixarem de que a gente proporcione a imunidade que a gente chama de rebanho, ou imunidade coletiva, né? Para impedir que o vírus realmente chegue a essas pessoas mais debilitadas, que não têm acesso, não podem realmente tomar a vacina, por impedimento de saúde próprio mesmo. Então, esse conceito é importante de levar para a redação, tá? Saúde coletiva, e a saúde como dever de todos também. Sobre citações, uma aqui que envolve muito o que eu já falei aqui atrás, né? Que é o conhecimento como uma forma de poder. O conhecimento é poder, do Francis Bacon. Qual que é a ideia aqui? Conhecimento é poder traz o princípio de que você, conhecendo algo um pouco mais profundo, mais do que só o raso, você tem a possibilidade de exigir mais evidências daquelas pessoas que vêm tentar te enganar com um discurso falacioso, um discurso falso. Então, se a pessoa vem tentar te trazer que a Terra é plana, mas você tem um pouco de conhecimento já sobre geografia, você já estudou aquilo, pelo menos um pouquinho, não precisa ser muito profundo, mas se você tem esse pequeno conhecimento a mais, você tem maior profundidade, consegue exigir mais evidências daquela pessoa com conhecimento que vem com um discurso falacioso, né? Uma outra citação que a gente pode trazer é que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, que é do Joseph Goebbels. Qual é o perigo dessa citação aqui, inclusive bem polêmica? Essa citação, ela é de uma pessoa que ela é reprovável, certo? Um nazista, ministro da propaganda nazista, certo? Se você for fazer essa citação, você precisa trazer um disclaimer, você precisa trazer a ideia de que você vai falar da citação e então você vai explicar na sua redação que você quer exatamente o contrário. Então, se ele falou que uma mentira repetida 1000 vezes é uma verdade, se torna uma verdade, você vai falar que a gente precisa combater as mentiras, impedir que elas sejam repetidas, certo? Fazer com que o processo de repetição dessas mentiras cesse. Então, é nesse sentido que a gente trabalha essa citação. Mas encaixa bem no tema, né? Uma mentira sendo repetida e tornando-se uma verdade para a população que não tem aquele conhecimento, não tem o poder, né? Como a gente viu no Francis Bacon aqui. O mito da caverna de Platão, claro, encaixa perfeitamente, né? As pessoas que, por exemplo, veem só ali na bula o efeito colateral. Aí vai ver lá o efeito colateral da vacina, que vai dar, não sei, a reação alérgica, não sei qual, a cada 0,05% dos pacientes. Qual que é a ideia? Você está vendo só as sombras, você não está vendo todo o conhecimento científico e o trabalho dos pesquisadores de décadas, anos, para produzir algo extremamente seguro para curar uma doença que é complexa, que poderia te matar. Você está vendo só as sombras que seriam os efeitos colaterais. Pode ser trabalhado nesse sentido. Então, é muito sólida essa citação, apesar de bem comum, uma citação bem sólida, por exemplo, para esses cenários dessa situação de conhecimentos falaciosos, né, de argumentos falaciosos, de teorias da conspiração. Então, a última citação que a gente tem é muito bonita e é mais filosófica. Ó. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. Então, uma criança seria uma pessoa inocente, uma pessoa que ainda não tem o conhecimento, mas que tem medo do escuro, não tem a maturidade, mas tem medo daquilo que é desconhecido. A real tragédia, ou seja, a coisa que a gente não pode admitir que aconteça,
é quando os homens têm medo da luz. Então, é quando as pessoas que já têm uma maturidade, já deveriam conhecer mais e se basear mais em evidências, não se deixar convencer por discursos falaciosos, esses homens acabam tendo medo da luz, do conhecimento científico feito, trabalhado e em cima de evidências, em cima de conhecimento já muito bem estabelecido. Então, quando você tem medo de uma vacina extremamente segura, produzida e checada por diversas revistas científicas e cientistas em diversas fases, você tem medo da luz, mesmo sendo uma pessoa já que supostamente deveria ser esclarecida, isso é o verdadeiro problema da vida. É o verdadeiro fato que a gente tem que combater na vida, né? Então, a gente não pune aquela criança que tem medo de algo que ela não conhece. A gente fica realmente triste quando uma pessoa que já deveria se basear apenas por evidências acaba tendo medo daquilo que é o mais belo da medicina moderna, né? Que é a produção de vacinas. Então, é muito bonita a citação, traz um lado mais filosófico, né? E principalmente para finalizar, com ideias de proposta de intervenção. Como a gente pode fazer para encaminhar a nossa solução desse problema do movimento anti-vacinas e todo esse discurso contrário à vacinação? Bom, tem 3 caminhos, gente. A responsabilidade do Estado, a responsabilidade da academia científica e dos médicos e profissionais de saúde, e também a da própria sociedade. Então, com relação ao Estado, a gente pode encaminhar por um discurso mais ou menos assim, ó. A campanha sobre a importância da vacinação. Então, aquela coisa que eu te disse, que é você realmente tratar não apenas de comprar lá a vacina, pagar o posto de saúde, pagar o médico, mas pagar também convencer a população sobre a importância daquele medicamento, daquela vacina. É importante convencer, além de vacinar. E aí você pode, no seu texto, relacionar também com a revolta da vacina, fica um bom repertório, né? Com relação ao Estado também, a gente pode tratar no próprio ensino fundamental. Então, esse primeiro que eu te falei seria no sentido de pessoas já adultas, certo? Com seus filhos, vacinação e campanhas publicitárias para pessoas já adultas. Agora, com relação a crianças, por exemplo, no ensino fundamental, instituir debate em saúde coletiva, que é aquele conceito que a gente falou sobre a importância de você cuidar da sua saúde para preservar a saúde de todas as pessoas. Esse debate, que muitas vezes não acontece dentro da escola, pode ser incluído dentro do currículo do ensino fundamental. Então, você pode fazer isso de várias formas. A ideia aqui é de falar um caminho, não a proposta feita, certo? Então, você pode fazer debate com profissionais da área, debate em programa de televisão, qualquer coisa que o Estado possa promover de saúde coletiva para crianças, explicar para as novas gerações esse conceito. Com relação à academia científica, ela fica muito distante da realidade da população. Então, a gente trabalhar propostas que aproximem a ciência, os cientistas, os pesquisadores, da divulgação científica, de divulgar a ciência, o que o Dr. Drauzio Varela faz muito bem, né? Muito conhecido por isso, nas redes sociais, principalmente, para atingir os jovens. Então, tem muitos caminhos de a gente fazer propostas de intervenção nesse sentido, aproximar cientistas da sociedade, com aquela mesma ideia de conscientizar sobre a importância da ciência, sobre a importância das vacinas e do processo todo, né? Então, você vê como tudo vai se linkando, né? E aqui, com relação à sociedade, é naquele sentido que eu falei, a atuação da sociedade no combate a discursos falaciosos. Então, cada pessoa tem a responsabilidade coletiva sobre a saúde coletiva, né? A responsabilidade de todo mundo sobre a saúde do outro. Por quê? Porque cada um que tem o conhecimento mais profundo do que a superfície pode falar, deve se manifestar quando um discurso falacioso, um discurso contrário à vacinação, por exemplo, que é criminoso, como a gente já viu, né, muito perigoso, está ocorrendo livremente, né? A gente precisa se manifestar a respeito disso. Então, uma ideia muito filosófica e bonita que a gente pode trazer para a redação é vacinar a sociedade contra teorias da conspiração. Se cai um tema assim de antivacina, olha que bonita a ideia, né? Que proposta legal filosófica. Vacinar a sociedade contra a própria teoria da conspiração para que a gente possa vacinar de fato as pessoas sem esse problema, né? De pessoas, de indivíduos querendo não vacinar seus filhos por puro desconhecimento, né? Por pura falta de compreensão do processo científico. Então, são caminhos de proposta de intervenção, não são as propostas feitas. Então, tem várias propostas que você pode fazer em cada caminho desse, mas esses são os princípios gerais do que cairia, assim, um tema de saúde, principalmente. Responsabilidade do Estado, da academia científica, cada um desses você pode enveredar por vários caminhos, tá?
o Estado, a academia científica e da própria população, da própria sociedade ativa, a atuação ativa da própria sociedade combatendo o discurso, né? Aumentando a profundidade do debate e assim a gente combate discursos bem comprometedores da saúde de todas as pessoas, né? Bem criminosos mesmo, como o discurso anti-vacina, né? Bom, eu vou aqui fechar. Não sei se vocês... Espero que vocês tenham ouvido tudo. Se vocês não ouviram, agora que eu vou descobrir. Eu acho que sim. Vocês ouviram? Tudo bem? Eu consegui ouvir depois, acho que foi um problema só comigo no começo mesmo, no Ah, tudo bem. computador, mas deu tudo certo, ó, o pessoal falando que sim, Não, eu tava foi morrendo de bem medo ali, legal. achei que... Não, pode ficar tranquilo, tô, a galera falando que ouviu, sim, acho que era só um problema comigo mesmo, acho que eu apertei algum botão aqui sem querer e aí acabou reduzindo muito o volume. Tudo bem. Gente, bom, eu gostei muito da apresentação, obrigada, Fabrício. Vocês querem fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar no chat? Ou mesmo vocês podem abrir o microfone e falar? Fiquem à vontade, gente. Se tiverem alguma coisa que vocês falem assim, acho que se eu fosse, se caísse no Enem ou em algum vestibular o tema anti-vacinas, que eu colocaria tal coisa, podem compartilhar. Alguém tinha feito uma pergunta bem boa no começo, deixa eu recuperar aqui. Acho que era qual é a probabilidade de cair o eixo saúde? Acho que era algo assim. Peraí, faz bastante tempo que essa pessoa perguntou. Vocês acham que o tema desse ano vai ser algo relacionado à saúde? O que você acha, Fabrício? É assim, não dá para cravar com certeza, porque o Enem sempre pode surpreender, né? Mas tem uma chance muito grande, tem uma chance... Assim, nunca se falou tanto no tema em si, né? Pode não ser especificamente sobre vacina, pode ser sobre algum aspecto da saúde pública mesmo, diferente, mas com certeza não, mas é provável que alguma coisa relacionada a esse aspecto venha a cair. Então, conhecer pelo menos alguns caminhos ali é sempre bom, mesmo que não anti-vacina, mas conhecer saúde pública sempre funciona, sempre é bom. Sim, exatamente. Mesmo eu fico pensando assim, mesmo que caia algo que não seja assim exatamente sobre saúde pública, por exemplo, ensino à distância. Por que as pessoas começaram a estudar em casa? Por uma questão de saúde pública. Então, saúde pública está relacionada a muitas coisas na nossa vida hoje, né? Sei lá, acho muito difícil cair, mas vamos supor que caia alguma coisa relacionada a artistas. Os artistas também foram muito prejudicados por essa crise de saúde pública que a gente está vivendo. Então, quando a gente diz que pode cair tanto diretamente quanto indiretamente, é isso. Pode cair ali no tema, assim, na frase saúde pública no Brasil, ou pode cair indiretamente, ou seja, você, por conta própria, você pode citar argumentos de saúde pública no seu texto, né, dependendo do tema, né, porque tem muita coisa, principalmente nesse ano, que se relaciona com saúde pública. Bom, é então vamos lá. importante ter esse repertório, né, ter esse repertório te permite criar ideias na hora, que aí você pode criar caminhos que você nem ia ter se você não conhecesse vários temas diferentes, não tivesse esse conhecimento maior, né. Exatamente, bem legal. A Duda falou, eu colocaria o SUS, boa, pois se mostra muito importante para a população mais pobre nesse momento, com certeza o SUS, extremamente importante, um ótimo argumento, realmente, falar um pouco sobre o SUS. A Cláudia falou, eu tentaria focar mais na relação entre educação e saúde. Tem um elogio para você, Fabrício, gostei muito da explicação do Fabrício. Obrigado. Eu também, parabéns, da Duda. Então, arrasou mesmo. Acho que é isso, gente. Vamos passar para a próxima? Vamos lá? Agora é a Camila. Eu tenho que dar o host aqui, eu não sei como que funciona. Não, nem precisa tirar, porque o que eu botei aqui foi vários participantes podem compartilhar a tela. Tudo Vários bem. elogios, mais um. Muito obrigada, parabéns. Arrasou mesmo, Fabrício, parabéns. Obrigado. Então, vamos lá, agora vai ser a Camila, ela vai falar um pouquinho sobre doação de órgãos, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre doação de sangue. Eu vou ver aqui se dessa vez ele coopera com o compartilhamento. Vamos ver.
Não tá indo, né? Camila, você consegue compartilhar aí da sua tela? Porque eu realmente não sei o que está acontecendo. Tá funcionando agora cedo? Eu vou tentar, porque eu nunca mexi no Zoom, eu só mexi no... Ó, você vai aqui nesse... No Meet. Agora eu encontrei aqui, aham. Share. Share. Isso. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu usei agora há pouco e estava indo. Realmente Tá não... aparecendo para vocês? Tá para mim? Tá aparecendo? Vamos ver se está aparecendo para o pessoal aqui. Respondam no chat se está aparecendo para vocês. Para mim tá, mas assim, o importante é eles estarem vendo. O meu aqui ainda não tá aparecendo o do Mentoriza. O Mentoriza tá... Tá, então calma. Ah, então acho que eu tava confundindo. Vocês estão conseguindo ver do meu? Porque eu achei que não tava indo. Ó, vocês estão vendo daqui? Não, aparece que tá carregando só, não aparece o slide em si. Ó, você vai e faz... Ó, calma aí. É tão estranho que tá acontecendo com o meu, assim, ele fala que tá pausado, só que eu tô dando play e ele não vai. Alguém já viu esse problema acontecer alguma vez? Porque eu não faço ideia de como resolver isso. Que coisa mais estranha. Ó, em último caso, Camila, faz o seguinte. Vai nesse aqui, ó, tá vendo esse new share? Aí você aperta. Uhum. E aí você seleciona a sua apresentação. Se já tiver com você. Para mim, aparece aqui que tá compartilhando. You are screen sharing. Esquisito. Não tá aparecendo também? Não. Fabrício, será que você consegue, já que você já conseguiu? Eu vou te mandar aqui no privado dela. Será que você consegue? Porque eu acho que realmente... Tá lá no grupo nosso. Porque eu vou tentar eu não aqui, sei o que peraí. está acontecendo. Nunca aconteceu isso comigo. Eu não sei resolver. Nem aqui também não sei o que tá acontecendo. Juro pra você, estava entrando bonitinho. Eu não sei. Muito louco essas coisas, sério. Tá, eu vou tirar daqui que eu não sei porque não tá passando. Qual que é o primeiro? É o de órgãos. O órgãos. Tá. Só abrindo aqui, só um instantinho. Gente, não sei se eu vou conseguir aqui não, viu? Não foi? Não tá abrindo aqui também não. Gente do céu. Você fez a mesma coisa que você fez antes, né? Sim, mas não tô conseguindo abrir. Peraí. Gente, será que é um problema da conversa? Ah, agora foi, acho. Acho que você conseguiu. Tá aparecendo? Sim, você que conseguiu. Tá aparecendo já? Sim. Pra mim tá aparecendo pra vocês? Tá aparecendo aqui. Ah, Tá aparecendo aqui também. ótimo. Tá, vamos ver se eu consigo aumentar aqui a página. Boa. Tudo certo? Deu certo. Eu vou ter que fazer diferente o esquema. Tá, vamos mudar de página aqui pro meio. Continua aqui o que
slide, né? Não mudou a minha página aqui, né? Não, dá para ver. Você consegue ver só só o slide. Isso. A minha tela, não. Dá para ver você e a tela, é que aparecem os dois. Não, mas você consegue ver só o slide, não consegue ver o que eu estou vendo aqui na minha tela. Ah, não. Eu tenho meu rascunho aqui também de nomes que são estranhos de falar e eu preciso do rascunho para... Tá, ok. Então, eu sou Camila, mentora também da Mentoriza faz pouco tempo. Eu vou falar agora doação de órgãos e mais para frente doação de sangue. Então, um pouco do histórico, eu tentei resumir o máximo, porque o transplante de órgãos e a doação de órgãos, ele é muito amplo, foram feitas várias tentativas, então eu tive que buscar muito o que precisa mesmo. Então, desde os tempos do início, várias lendas e relatos sensacionalistas povoavam a imaginação da população em geral a respeito do transplante. Na literatura, nós podemos ver na Ilíada de Homero que é descrito o primeiro transplante de tecidos geneticamente diferentes, o que era muito quimera naquela época, né, entre os deuses. A lenda de São Cosme e Damião diz que após a amputação de perna de um velho, transplantaram nela a perna de um soldado que havia falecido naquele mesmo dia. O termo transplante foi utilizado pela primeira vez por John Hunter em 1778, ao descrever seus experimentos com enxertos ovarianos e testiculares em animais não relacionados, animais diferentes. Em 1902, Ullmann, da Escola de Medicina de Viena, realizou o primeiro autotransplante de rim dos vasos do pescoço de um cão. Em 1906, Diaboley, da França, fez 2 xenotransplantes, que é transplante também em espécies diferentes. Apatia de rins de porco e de cabra. Nos vasos dos braços, da coxa dos seres humanos, os quais funcionaram por pouco tempo, por apenas 1 hora. Em 1909, Unger, em Berlim, transplantou um rim de macaco para uma criança que sofria de insuficiência renal aguda. E aconteceu alguns questionamentos de solução até para melhorar, porque muitos transplantes não duravam 1 hora, não duravam um dia, enfim, né? Eles estavam procurando saber porque não era sucesso as tentativas deles. O primeiro allotransplante, que é transplante entre indivíduos da mesma espécie renal no homem, foi realizado em 1933 por um cirurgião ucraniano para tratar uma insuficiência renal aguda causada por um envenenamento por mercúrio. Também não deu certo o procedimento. Ele durou 6 horas, né, vivo, né, depois do procedimento. E em 52, em Paris, Doucet descobriu os antígenos histocompatibilidade. Em 1954, uma equipe em Boston iniciou o programa de transplante renal com gêmeos. Então, foi, assim, muito difícil para eles conseguirem alguma coisa. Desculpe. Então, eles estavam muito preocupados com a forma de continuar o que eles estavam fazendo e não ter os seus problemas de rejeição. Durante muito tempo ainda aconteceu de transplante, até que eles descobriram uma maneira de
de ter uma rejeição menor, ou então não ter uma rejeição. Então, foi uma busca muito grande em si. Os tipos de doadores, eu acredito que todo mundo já conheça, que são os doadores vivos, que acontecem, no caso, em vida, que são os de rim, que são parte do fígado. Algumas pessoas, não é comum, mas muitas pessoas optam por doar uma das suas córneas por alguém do familiar, por alguém que ama, né? Então, acontece também em pacientes de transformação, né, transgêneros, que tiram o útero e tiram o pênis. Então, eles usam esses órgãos de pessoas vivas também como forma de reaproveitar, né, aquele órgão retirado. Então, também tem essa possibilidade. E do cadáver também é o mais comum, porque ele precisa da morte cerebral para poder fazer a retirada dos órgãos, né? E também precisa ter da família também um consentimento, uma aprovação. Quando eu era criança, eu me lembro que eu tinha uns 12 anos, eu assinava um termo que eu, enquanto pessoa doadora, né, enquanto eu morresse, eu queria que os meus pais doassem meus órgãos. Então, independente se os meus pais quisessem ou não, o que valia era a minha decisão. Hoje mudou. Agora não é a minha decisão enquanto vida que prevalece, é a decisão da família que faz com que a doação dos órgãos sejam validados ou não. Os órgãos mais transplantados seriam o pulmão, pâncreas, rim, fígado, intestino, estômago, medula óssea, ossos, pele, coração e córnea. Rins e medula óssea são os órgãos mais doados por vivos. Eu também esqueci do medula óssea. Medula óssea, eu vou falar mais pro finalzinho também, um pouquinho mais sobre ele. Medula óssea também, a medula óssea em si, ele é considerado um pouco um órgão, como também é considerado como um sangue, porque ele tem plaquetas, ele tem todas as características do sangue. Então, a medula óssea, na comunidade médica, ele está entre sangue e órgãos. Então, por isso que eu vou falar de medula óssea, porque como assim, né? Ele está envolvido nos dois, então eu vou falar um pouquinho mais resumidamente da medula óssea mais para frente. A lista de espera, como é que acontece? Geralmente é cronológica da pessoa, quando a pessoa precisa do transplante, ela entra na fila de espera. Agora, o que pode fazer com que ela vá para frente, passe, digamos assim, na fila, é a sua urgência, quando está muito agravado, ou então alguém da minha família, mas eu preciso de um transplante de rim, e alguém da minha família tem um rim compatível, eu não preciso esperar chegar na minha vez para o meu irmão, para o meu pai me doar. Eles podem me doar. Ou então, já aconteceu do meu pai, da minha mãe morrer e doar os órgãos. Eu não vou poder receber, porque daí morreu, eu já perco, digamos assim, o direito de receber. Então, por mais que o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos tenham partido e eu preciso do coração deles, eu não vou poder tê-los, porque daí vai para a lista de espera. Então, se tiver 10 pessoas na minha frente, o coração vai para o primeiro lugar, o fígado vai para o primeiro lugar, a córnea vai para o primeiro lugar. Então, eu não tenho essa prioridade por eu ser familiar. Mas, quando é em vida, a pessoa pode dizer, olha, eu quero doar parte do meu fígado para minha irmã. Isso pode acontecer, isso acontece.
mas quando a pessoa morre, eu já não tenho mais a prioridade para receber o órgão daquele familiar que morreu. Isso seria um pouco injusto, né? Porque eu deveria ter, né, a prioridade, mas infelizmente isso não acontece. No caso do fígado, o rim, ele é doado ele inteiro. Nós temos 2 rins. Eu, em vida, eu dou ele inteiro para uma pessoa. Então, essa pessoa fica com um rim e eu, enquanto vida, fico com um rim também. E também nós dois, eu e essa outra pessoa, precisamos sempre estar tomando cuidado para não haver rejeição, para não haver complicação no procedimento cirúrgico. No caso do fígado, não é ele todo. Ele é retirado uma parte apenas do fígado, porque o fígado, ele é o único órgão que ele se regenera. Então, ele pode ser pega uma parte do fígado da pessoa viva e transplantar na outra pessoa, e esse fígado, ele vai se regenerar. Ele é um processo um pouco mais longo, mas ele tem essa opção da regeneração e tudo mais. 1,25. Então, cada pessoa que morrer, ela pode doar até 25 para 25 pessoas. Então, uma pessoa morreu de determinada forma, nós temos nosso corpo que pode ser doado 25 partes do nosso corpo que podem ser doados para a pessoa, né? Então, são aquelas mais comuns, como coração, fígado, rim, córnea, mas também tem a pele, tem os próprios vasos sanguíneos em si, né? Os nervos, o cabelo em si também, a unha, a face, o rosto. Então, hoje tem cirurgias de transplante de rosto inteiro. Eles pegam toda a parte do rosto, né? Também já é pouco comum, mas já aconteceu de ter transplantes de partes inteiras do corpo, como a mão, como o braço, como a perna. Então, se a família aceitar, ele também é feito essa parte do transplante. Não é bem considerado como órgão, mas ele é considerado como parte do corpo. Então, ele entraria nessa parte de transplante. Uma curiosidade, na China, os presidiários que morrem, né, os encarcerados, eles são obrigados a doar seus órgãos. Mesmo os familiares não gostando, mesmo que tenha alguma questão religiosa, eles têm a obrigatoriedade de doar os órgãos. E o Dia Nacional de Doação de Órgãos, vocês devem ter já ouvido falar de Cosme e Damião, que são 2 médicos, né? Os santos médicos Cosme e Damião, que são irmãos gêmeos, foram médicos e a sua santidade é atribuída pelo motivo de haverem exercido a medicina sem cobrar por isso, devotando-se à fé. A sua festa, celebrada no dia 27 de setembro, alguém já ter visto, festa entre crianças, né? Que onde tem vários doces, vários comes e bebes, assim, né? Em lugar aberto, em lugar fechado, enfim. Né? E o primeiro dos transplantes que se assumem como tal está imortalizado num quadro, esse aqui está aí na imagem, por Frade Angélico, onde se observa a intervenção dos santos Cosme e Damião ao transplantarem a perna de um etíope negro morto no Diácono Justiniano, enquanto ele dormia. Fico imaginando como é que é todo esse procedimento da pessoa dormindo, né? Sem anestesia nenhuma, mas como essa é a história. Então, o dia 27 de setembro, baseado na história também dos médicos, foram realizados pela humanidade, o transplante. Então, foi eleito em todo o território nacional o Dia Nacional
da doação de órgãos. Então, o dia de Cosme e Damião é o mesmo Dia Nacional da Doação de Órgãos. E a campanha do governo federal de incentivo à doação de órgãos, quero ver se vai aparecer aqui, se eu consigo tocar para vocês ouvirem. Diga se vocês ouvem. Estão ouvindo? Não dá para ouvir, não, só dá para ver. Não? Tá, vamos ver como é que eu faço, não daí eu passo. Deixa para lá. Vamos ver, acho que é assim eu consigo. Qualquer coisa de ver isso. Este ano. Oi? Foi. Oi? Foi. Vamos lá, então. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. Então, pessoal, creio que eu tenho visto nesses últimos tempos que alguma parte dessa sentido ele pode cair no Enem, ou indiretamente, em forma de perguntas, em formas de questionamentos, como você também pode utilizar, como foi falado, citar, né? Como agora, no Enem, na redação, você ganha muito ponto se você citar alguma coisa. Citar um seriado, citar um filme, citar um livro clássico ou não, você pode citar Harry Potter, você pode citar Nárnia, você pode citar qualquer livro, não precisa ser clássico, pode citar qualquer um. Tudo é considerado cultura, então você pode citar. Então, você pode, por exemplo, você cai alguma coisa de órgãos e você citar Cosme e Damião, citar Ilíada, a sua chance de conseguir a nota máxima é muito grande. E mesmo que não caia nenhum assunto sobre o que nós estamos falando aqui, não vai ser de muita perda, porque o conhecimento nunca é demais e nunca perde tempo. Nesse caso do doação de órgãos, e mais para frente, doação de sangue e medula óssea, o que eu quero que vocês peguem para si, não apenas pensando em vestibular, em Enem, em redação, em provas objetivas, que pegue esse momento agora de conscientização e pense. Pegue para si mesmo uma forma de incentivo a fazer a doação. Nesse caso de órgãos e também de sangue, eu já não poderia por causa do meu peso. Meu peso é muito abaixo, então eu não sou, tipo assim, compatível, digamos, né, para a doação. O meu corpo físico não dá conta de fazer um procedimento como esse. Então, já tentei várias vezes, como mais para frente eu vou falar sobre doação de sangue. E no meu município, interior de Irati, interior do Paraná, aqui em Irati, o peso mínimo é 51,5. Por mais que todos os sites falam em 50 quilos, 51,5. E aqui em São Paulo é 54. Então, eu não consigo. Mas pegue para vocês também a ideia de fazer essa ideia de utilizar para si mesmo, sabe? Para ver se eu consigo mudar para sangue. Vocês conseguem ver o de sangue agora?
Sim. Tô conseguindo ver do sangue? Sim. Normalmente? Sim, tá ótimo. Tá. Então, vamos lá. Doação de sangue. Bom, a doação de sangue, foram feitas várias tentativas também de curar as pessoas, e eles perceberam que poderia ser de valia ou transfusão de sangue. Mas vem lá da pré-história isso daí. Durante muitos séculos, no entanto, os resultados foram totalmente insatisfatórios, né, infrutíferos, sendo que a primeira transfusão, que data de meados do século XVII, eram sempre feitas com sangue de animais, porque naquela época eles não tinham conhecimento de que nós tínhamos sangue, né, em si, né, não conseguiam identificar isso como sangue. A transfusão é classicamente dividida em 3 períodos: a pré-histórica, que vai até a descoberta da circulação sanguínea pelo médico britânico William Harvey, no início do século XVII. Daí o segundo período pré-científico vai de 1616, ano da descoberta da circulação, até o início do século XX, quando o pesquisador austríaco Lenz Steiner descobre o grupo sanguíneo ABO. O terceiro período, que vai até hoje, né, que é o científico, que é desse momento do grupo sanguíneo até os dias atuais mesmo. Steiner, científico. Então, a transfusão é classicamente desculpe. Já no período científico, a falta de soluções anticoagulantes, no caso também acontecia no transplante de órgãos, que permitissem a estocagem do sangue coletado de doadores, condicionava a transfusão a ser de braço a braço, porque eles tentaram várias vezes guardar aquele sangue, mas ele acabava se deteriorando, então eles acabam fazendo de braço a braço, o que também é o que acontece de TV várias vezes, né, de um cabo, né, de uma pessoa para outra ao mesmo tempo, né. Daí as pesquisas foram prosseguindo, principalmente entre as 2 guerras mundiais, durante mais ou menos a Guerra Civil Espanhola, em 1939, o médico austríaco, ele começou a fazer os testes para conseguir estocar o sangue em garrafa. Então, foi descoberto um anticoagulante chamado citrato de sódio, que foi com que possibilitou eles fazerem guardar esse sangue. Então, foi muito produtivo para a Segunda Guerra Mundial, que eles usavam esse sangue guardado para os próprios batalhão que estavam ali guerreando, como também para as pessoas inocentes que acabavam sendo envolvidas na situação toda da guerra. Então, foram muito proveitosas. Então, esse médico, ele é um francês que fez todo esse achado histórico, vamos supor assim, da medicina. Tá demorando aqui. Tá devagar. No Brasil, a primeira transfusão de sangue aconteceu em 1910. Em 1910, pelo médico de Salvador, Clínica Médica de Salvador, Garcês Frois,
que ele realizou 129 ml de sangue em um profissional do hospital que estava em doença muito grave. E daí, na década de 40, a hemoterapia começa a ser vista como uma especialidade médica e vários bancos de sangue foram inaugurados em diversas capitais brasileiras, que daí foi dado início do banco de sangue. Então, os primeiros bancos de sangue foram Porto Alegre, em 1941, Rio de Janeiro, em 41 também, e em Recife, 42. No Brasil, antes, a doação era feita de forma remunerada. Porque doação, entre aspas, porque a doação, a palavra em si, vem de você não receber nada em troca, de você fazer algo por um bem maior. Então, a doação remunerada, a palavra remunerada se desfaz da palavra doação. Então, por que remunerada? Eles precisavam urgentemente do sangue em si. Então, eles viram que remunerado iria chamar mais a atenção do pessoal, e foi o que aconteceu. O banco de sangue lotou com material, então eles começaram a doar, mas era uma forma assim muito fora de critério. Ia lá, doava e doava, né? Entregava sangue e tudo mais, sem nenhum critério, sem o crivo de nenhum profissional em específico para poder dizer se aquele sangue é seguro, se aquele sangue é proveitoso, enfim, não tem nenhuma forma de se fazer um controle. Aí, a OMS mandou um profissional, desculpe, a ADVS é um órgão que estava lutando para que a doação não seja remunerada, seja uma doação específica. Ou seja, que a população doasse realmente e que todo o processo de transfusão, de recebimento e de doação seja de forma sem envolver dinheiro, sem envolver trocas, sem ser totalmente seguro, né? Aí, o presidente Marechal Castelo Branco, em 1964, instituiu o Ministério da Saúde. Deixa eu só um pouquinho, gente, tem uma confusãozinha aqui que eu preciso resolver, aqui dos irmãos. Tem alguma pergunta para fazer? Para responder? Por enquanto, não. Não? Só um pouquinho, deixa eu resolver aqui uma situação com os meus sobrinhos aqui, que eles estão brigando. Só um pouquinho. Não tem problema, não. Gente, enquanto a Camila resolve, eu vou passar o formulário para vocês, tá bom? Aqui. Gente, a palavra-chave dessa vez é rascunho, tá bom? Que é o que a gente recomenda que vocês façam antes de passar limpo o texto na redação, tá bom? Fazer direto na folha oficial não é uma boa ideia, façam sempre o rascunho. Tá bom? Hashtag rascunho, se vocês querem que... Isso, sim. Hashtag rascunho, tá? Esse é a palavra. Pronto, voltei. Resolvi. Então, eu estava fora de ordem, porque estava preocupada ali com os meus sobrinhos, que eu me desconcentrei. Então, lá, voltando um pouquinho, então, ADVS significa Associação de Doadores Voluntários de Sangue. Que foi o que deu toda essa reviravolta de doação não remunerada. Então, em 1964, o presidente Castelo Branco instituiu o Ministério da Saúde e a Comissão Nacional de Hemoterapia. Quando eu vi CNH, eu achei estranho, porque CNH para mim é de carteira de motorista. Então, eu vi CNH e eu tive que dar uma parada, né, para rever a palavra.
Então, essa comissão foi extinta em 1976, só quero dar uma retomada na história, queria que vocês meio que sabem que em 1976 estava em, como posso dizer, sendo feita, né, todo o episódio do AI-5, né, Ato Institucional número 5 da ditadura militar. Então, essa extinção estava dentro do AI-5, que é o período mais pesado da ditadura militar. Inclusive, amanhã, dia 13 de dezembro, vai fazer 52 anos. Então, muito impactante, assim, né, a gente lembrar isso. Enfim, estou baneando aí. Foi extinta em 1976 essa comissão, que deveria organizar a distribuição de sangue, a doação voluntária, a proteção ao doador, ao receptor, o suprimento das atividades industriais, o incentivo à pesquisa e o estímulo à formação de recursos humanos, que só estava no papel, na prática não acontecia. Aí, a OMS, eles mandaram para o Brasil uma pessoa, né, um estudioso um professor chamado Pierre Casal, para avaliar todo o quadro nacional. Então, ele visitou São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, e fez um relatório falando o que ele vivenciou, verificou nesse caso. Então, ele viu que doações remuneradas, né, que na Europa toda não estava sendo remunerada, e não tinha nenhum critério de segurança. Era feita a comercialização do plasma, né, inclusive a exportação. O doador não tinha nenhuma assistência, não tinha feito nenhum tipo de cuidado médico e tudo mais. Então, era feito doação e transfusão, assim, sem nenhum critério. Aí, gente, desculpa, deixa eu voltar lá. Acontece, né, nas melhores famílias. Vamos fazer o seguinte, bom, todo mundo conseguiu, né? Na palavra-chave, tá todo mundo por dentro, né? EAD é assim, né? Bem, sabemos. Ai, voltei de novo. Onde eu parei. Tá, no OMS, né? Que ele verificou que teve toda uma precariedade no atendimento e tudo mais, né? Das condições de sangue. Aí, em 1908, cria-se o Programa Nacional de Sangue, 1980, desculpe, e hemocomponentes pró-sangue, com a finalidade de regularizar toda a situação da hemoterapia brasileira, tentando deixar mais seguro, né? Daí surgem os centros de hematologia e hemoterapia, e os conhecidos como hemocentros, e nesse caso ele foi posto finalmente encerrou a doação remunerada. Então aí foi uma das conquistas que o sangue agora é constitucional, ele é proibido ser comercializado e no caso, receber por isso, para receber e não comprar. Por isso que agora tem como chamam, comércio ilegal, né, de órgãos, de sangue e tudo mais. E com isso também, em 1980,
foi descoberto, né, alguns de surgimento, mas não foi do nada, mas foi descoberta a AIDS, que foi o que impactou muito de fazerem a captação do sangue. Então, fizeram eles terem um pouquinho mais de cuidado no captar o sangue e fazer todo um procedimento antes de fazer a transfusão em outra pessoa. Aí, em 88, teve a Constituição Federal, com o artigo 199, que proíbe a comercialização do sangue e de seus derivados. Vamos lá, biologia, sangue e seus derivados, seriam as plaquetas, o plasma, o sangue vermelho e o sangue branco, que chamam, né? Que a gente chama, que eu esqueci o nome, agora enfim, o sangue branco e o sangue vermelho. Os glóbulos vermelhos e brancos, né? Isso, eu conheço por sangue vermelho e sangue branco por causa dos meus sobrinhos. Eu falo sangue vermelho e sangue branco porque é o que mais comum que eu falo. Muito bem. A doação de sangue em si. O que é a doação de sangue, né? A doação de sangue é um gesto solidário de doar, bem a palavra diz, uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias, como também as pessoas que sofrem um acidente e perdem muito sangue, ou estão em processo cirúrgico e dá alguma complicação, perdem muito sangue, até mesmo a hemodiálise também. Muitas pessoas, a hemodiálise é feita a tirar da pessoa e volta para a pessoa. A diálise é a forma da pessoa tirar dela e colocar um novo, né? Então, tem todo esse processo de fazer o uso do sangue em si. Os requisitos, além de ser de maior de idade, apresentar foto 3x4, tem que estar bem alimentado, pelo menos 3 horas antes, e se for na hora do almoço, tem que ser depois de 2 horas, porque daí o organismo está todo preparado para a digestão. Ter dormido bem, não ser, se for uma pessoa entre 60 e 69, deve ter um histórico de doação antes da idade, para poder continuar a doação, senão daí não vai conseguir começar, né, a doação de sangue. Para os homens, a frequência é maior, 4 doações por ano, e para as mulheres são 3 doações por ano, 3 doações de sangue por ano. Então, ele dá uma diferença aí. O intervalo entre a doação... Diga. Rapidinho, posso só pedir para você acelerar um pouquinho, porque senão a gente vai passar o outro. Tá. O intervalo mínimo entre as doações de sangue é de 2 meses para homens e 3 meses para as mulheres. Como doar, então você precisa ir ao hemocentro, levar os documentos com foto, estar tendo os requisitos para poder fazer a doação. A compatibilidade sanguínea é o que você já conhece, né? Que são mais comuns, que a gente precisa já saber. Tem o Dia Nacional do Doador de Sangue, que é 25 de novembro, que ele é data por que 25 de novembro, porque é o período mais comumente usado o sangue por causa das festas de fim de ano. Então, 25 de novembro, período que eles começam a fazer a campanha para as festas de fim de ano, eles terem o arsenal suficiente para as pessoas que acabaram de acidente e tudo mais, ter como se precaver, né? E o Dia Mundial do Doador de Sangue, ele é 14 de junho, por motivo de um momento de campanha mundial. A doação de sangue na LGBT, até então ele era proibido, mas agora tem uma lei que libera principalmente os homens de doarem, os homens gays, né, de doarem o sangue, porque teve a portaria de 2013, que foi revogada em 2016,
que teve nessa parte que os homens gays não podiam doar. Agora ele foi liberado, ele foi, a pessoa pode, mas ele não está criterioso nesse sentido, que muitas pessoas ainda não sabem disso. As indicações que eu posso dizer para vocês é The Grey's Anatomy, Bad Blood, né? Temporada 9ª, episódio 13º, que ele fala sobre a doação de sangue e a religião. Nesse episódio fala do testemunho de Jeová, que não pode receber doação de sangue, E temporada 15, episódio 24, o Draw to Blood, que é, no caso, de uma pessoa que tem medo de mudar de lugar, tudo mais, que precisa todo aquele trabalho para ela poder, essa mulher aqui, ser a doadora de sangue para uma criança, se chama Gus, que tem, acho que 7 anos de idade. Daí, da medula óssea, eu não conhecia essa palavra tutano, não sei se vocês já ouviram falar. Para mim, é medula óssea, como está escrito. Então, a medula óssea é um tecido líquido que ocupa o interior dos ossos. A medula óssea são produzidos os componentes de sangue. São as hemácias, né, glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio para as células de todo o organismo, dos leucócitos, glóbulos brancos, que fazem a defesa das infecções, as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, por isso que ele fala um pouco do sangue, um pouco de órgão em si. O transplante de medula óssea, ela é feita mais para um tratamento proposto de algumas doenças específicas. Então, quando ele é necessário, quando eu tenho uma doença generalizada nesse sentido de anemia e tudo mais, né, leucemias. A compatibilidade é feita quando você vai doar uma medula óssea, eles pegam uma amostra, fazem todo o critério de análise, depois chamam a pessoa para doar sangue, fazem de novo uma compatibilidade para ver se o material dá certo. Como que vai ser essa de compatível? Então, ele é muito difícil, então é de 1 a cada 100 mil que acontece essa compatibilidade. Muitas vezes nem entre os familiares não há essa compatibilidade. Doador de medula óssea entre 18 e 55 anos incompletos, tendo uma boa saúde. Você vai lá esqueci o nome. Oi? Acho que é Hemocentro o nome, eu acho. Não é. Nossa, me fugiu o nome. Não é Hemocentro, é Deixa eu escrever aqui que eu perdi o nome. Quer que eu vá procurando? Eu vou. Tá. Ok. Eu tinha escrito aqui onde que tá. Então, é feito uma porcentagem muito pequena do material. Aí, como assim, né? Ele pega só o material e fica guardado ali no sistema, ou a informação em si, e não o conteúdo, né? Então, nesse caso, a pessoa não tem nenhum problema com a doação, não tem nenhum risco com isso, né? Não existe banco de medula óssea como tem no sangue. Então, como é que é feito? Então, é feito o material, ele fica... material não, a informação fica nos registros. Aí, quando encontra alguém para doar, a pessoa que está como doador é chamado, é coletado o material, é feito todo aquele teste, deu tudo certo, é feito a retirada do material e entregue direto para a pessoa, como se fosse do sangue, braço a braço. Mas a diferença é que o doador e o receptor não se conhecem, não ficam sabendo quem que é, se é negro, se é pobre, se é preto, se enfim, né? Não se sabe nenhuma característica do doador e nem do receptor.
algumas curiosidades, né, que tem, que o doador de medula óssea e o doador de sangue, eles têm direito à isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, esses quando estiverem previstos em edital. Então, vai lá no edital, geralmente, abre o edital, por exemplo, amanhã abro a período de inscrição. Nos primeiros 7 dias, primeiros 3 dias, abre uma parte de inscrição para esse público. Então, quando você for abrir um concurso, tem que estar sempre atento quem for doador para conseguir receber a isenção da taxa. E outra curiosidade é que uma curitibana que está em tratamento também para receber medula óssea recebeu uma mensagem em vídeo do ator que faz George O'Malley, que é um personagem muito querido da Grey's Anatomy, que fez um vídeo dando todo o apoio para a menina, para fazer ser mais forte e tudo mais, né? Ele fez 2 ou 3 vídeos dando apoio para essa menina curitibana, né? De Curitiba. Essas são as referências em si para quem quiser se utilizar para outras pesquisas em si. Deixa eu ver se eu encontro. REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. REDOME. redome.inca.gov.br. Verdade, agora você falou, eu lembrei. Verdade. Nossa, muito legal, Camila. Eu aprendi um monte de coisa. Muito interessante, realmente. Nossa, impressionante. Nossa, várias coisas que eu não fazia ideia. Tem uma pergunta aqui que eu achei legal. A Luana perguntou, quando você estava falando sobre LGBTs, por que era proibido? Então, a AIDS em si era conhecida como a doença dos LGBTs, dos gays. Então, não podia doar sangue porque a comunidade LGBT ainda recebe muito preconceito. Então, para eles, gay, tem HIV, tem algum tipo de doença sexualmente transmissível. Então, era proibido. Aí, com a luta da comunidade LGBT, eles conseguiram tirar um pouco dessa ideia de AIDS só de LGBTs, porque foi visto que a grande maioria da população que tem AIDS, que tem alguma doença, né, gonorreia, sífilis, são pessoas heterossexuais que mantêm relações heterossexuais. Então, eles foram feitas várias pesquisas e lutas que foi conseguido essa conquista dos LGBTs, principalmente os homens, né, gays, a poderem doar sangue, que muitos deles, eles omitiam. Muitos que não tinham muita característica de gay, falavam, você é LGBT? Não, não sou, para poder doar, certo? Mais alguma questão? Outra pergunta da Lara, ela quer saber que você disse que os homens podem, né, doar, as mulheres lésbicas ainda não podem ou podem? Então, não tem algo muito explícito nesse sentido. A lei em si, ele proíbe homens gays, mas se for no hemocentro e falar que você é LGBT, eles não vão perguntar se você é trans, se você é lésbica, eles já vão barrar. Então, mesmo tendo essa lei do homem gay, podendo, ainda vai haver muitos hemocentros que vão ainda barrar. Então, vai ter que denunciar e tudo mais, mas se falar LGBT, eu sou trans, eu sou lésbica, eu sou bi, sou qualquer coisa, eles vão barrar pela homofobia em si, não por causa de questão de legislação. Sim. Você recebeu parabéns aqui da Luana, que aula incrível, parabéns. Realmente foi muito legal. E agora vamos então para o nosso último tema super importante, que é falar sobre saúde pública. A gente vai com a Rebeca. Rebeca, você consegue compartilhar aí? Que eu não sei se o meu ainda...
Se você não conseguir, eu acho que eu vou ter que pedir ajuda para a Camila. Ah, a escola acho que vai. Boa. Deu certo. Sim. Então, gente, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Rebeca, eu tenho 20 anos, sou de Santa Catarina, eu estudo enfermagem e vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre saúde pública no Brasil. Então, quando a gente fala de saúde pública, a gente fala quase que diretamente sobre SUS, né? Então, o SUS, ele nasceu em 1988, no contexto de redemocratização do Brasil. E é o artigo 196 da Constituição Brasileira, ou a Constituição Cidadã, que prevê a criação do Sistema Único de Saúde. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre SUS, as pessoas se levantam para falar sobre as filas, sobre pessoas que morrem nas filas, sobre o acesso, enfim, as especialidades, a demora. E, realmente, o SUS ele tem muitos problemas, e ele tem problemas graves e urgentes. Mas o SUS ele é muito mais do que isso. E falar sobre SUS é falar sobre princípios e sobre ações desse sistema. Primeiramente, então, eu quero falar com vocês sobre princípios doutrinários e princípios organizacionais, ou operativos. Os princípios doutrinários, eles estão ligados às ideologias que esse sistema prega e às ideologias que são aplicadas no contexto do Sistema Único de Saúde. Eles são três: o princípio de universalidade, o princípio de equidade e o princípio de integralidade. O princípio de universalidade, então, ele determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de distinção, sejam atendidos pelo SUS. Então, um exemplo disso é a distribuição gratuita de medicamentos. Ela pode ser feita para doenças crônicas, pode ser feita no tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. Inclusive, esse tratamento para ISTs/AIDS é o que faz com que o Brasil seja uma referência no tratamento da AIDS para outros países, né? Nós temos a política de HIV, a política nacional de ISTs e AIDS. Então, são exemplos de iniciativas que decorrem da ideia de você pensar a saúde como um direito universal. Pois bem, nós temos, então, a equidade, que está vinculada aos conceitos de justiça e igualdade. É você, então, analisar as necessidades de cada pessoa e dar esse atendimento de acordo com aquilo que ela precisa. Minha faculdade, então, a gente já fez visitas para algumas pessoas da comunidade, né? E, então, eu lembro de uma visita com uma senhora acamada e que boa parte daquele tratamento dela, dos cuidados, eram de coisas fornecidas pelo SUS. Todos os curativos, boa parte das vitaminas, dos medicamentos, eram fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, aí você está oferecendo ao usuário o tratamento que ele precisa, de acordo com as necessidades, de acordo com a realidade dele. Isso também vai entrar no nosso próximo princípio, que é o princípio de integralidade. O princípio de integralidade, ele vai determinar que as práticas de saúde, elas vão ser realizadas de forma integral. Você não vai apenas analisar a saúde do corpo, mas você vai analisar a saúde mental desse indivíduo. Você vai prestar um atendimento para ele que vai ser dito de acordo com a realidade, de acordo com o contexto que ele está inserido. Se, por exemplo, eu recebo uma pessoa, vamos lá, o seu Zé, ele é um vigilante, né? Então ele trabalha ali no período noturno e durante o dia é o descanso dele, mas ele também cuida da família. E o seu Zé, ele chega para mim dizendo que ele está com muitos problemas para ir ao banheiro, ele está com muitos problemas para evacuar. Eu não posso passar para o seu Zé uma dieta super cara, com vitaminas caras, enfim. Isso não vai se adequar na realidade dele. Mas eu posso sugerir para o seu Zé, por exemplo, que ele consuma frutas com casca. E então vai estar inserindo na alimentação dele fibras. E eu estou também ouvindo a pessoa, eu estou ouvindo o usuário. Eu estou entendendo o contexto que ele está inserido. Então, a integralidade, ela significa concretizar a saúde com uma questão de cidadania. Significa uma superação de obstáculos,
significa um sistema que se adapta, que inova e que principalmente respeite o indivíduo. Você consiga, independente do seu estado, independente do seu contexto social, receber um auxílio digno, um atendimento respeitoso. E eu pulei todos os slides com sua figurinha. Bom, sobre os princípios organizativos, eles estão se referindo mais à gestão. São mais do que isso aqui, mas eu estou colocando os 3 principais para vocês só terem uma noção mesmo, tá? Então, o princípio de descentralização, ele diz que a gestão, então, ela vai estar acontecendo em 3 níveis. Pela União, com o Ministro da Saúde, pelos estados, com os secretários estaduais, e pelos municípios, com os secretários municipais. Então, a gente tem, cada esfera ela é autônoma e soberana. Então, o que a gente tem no SUS? A gente tem os postos, a gente tem os hospitais estaduais, os hospitais federais. Sobre o princípio de regionalização, então, o SUS ele vai dividir esses recursos e responsabilidades entre os 3 governos, né? O governo federal, estadual e o municipal. E, então, a gente tem muitos municípios que são muito pequenos, então eles não conseguem chegar a ter um acesso ou equipamentos necessários. Então, o SUS ele criou regiões de atendimento para que essas pessoas também fossem, para que a ajuda também fosse fornecida, os cuidados também chegassem para essas pessoas. E a gente tem também o princípio de participação social, que eu gostaria de dar um enfoque para ele, porque a partir da criação dos conselhos de saúde, das conferências de saúde, o cidadão ele começa a participar da construção do SUS. Você pode participar da gestão da sua unidade básica de saúde. É só você procurar o conselho de saúde do seu bairro. Então, você não precisa simplesmente ver as coisas acontecendo, mas você pode se incluir nesse sistema de saúde. Como eu disse no início, o SUS está em muitos locais. O SUS é muito mais do que a fila do hospital. O SUS é muito mais do que o hospital. Então, ele é também o atendimento hospitalar, mas ele é também a emergência, ele é a vigilância sanitária, a Anvisa, né? O SUS também funciona no controle de epidemias. A gente sabe que o que está segurando muito, assim, para que a nossa situação na pandemia não piore, o Sistema Único de Saúde, ele está segurando a barra aí. Então, a gente vê, né, comparando com outros países, com outros sistemas de saúde, o que está acontecendo e as dívidas de hospital, pessoas que estão morrendo por aí. Então, a gente tem que olhar para o SUS com esse olhar mesmo de que ele está acolhendo muita, muita, muita gente. A gente tem os hemocentros, né? Então, como já foi falado anteriormente, a questão dos transplantes, que boa parte deles, quase que 100%, são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos os agentes de saúde que visitam as pessoas, né? Fazem um atendimento domiciliar. Nós temos as CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, que vão fazer, então, esse atendimento psicológico, principalmente com pessoas em situações de vulnerabilidade social. Então, assim, o SUS ele é muito amplo, o SUS é muito complexo. E eu queria apresentar para vocês também, rapidamente, um pouquinho da história do SUS. Como que a gente chegou nesse sistema que a gente tem hoje, né? Então, durante a coroa portuguesa, o Império do Brasil, o que foi feito? Grosso modo, assim, nada, né? Não se havia uma perspectiva de saúde pública no Brasil. Então, você tinha unidades filantrópicas, né? Que eram os hospitais de misericórdia, as Santas Casas, né? Tinham curandeiros, os pajés. Então, boa parte era mais essa coisa mística. E quem tinha realmente assistência médica, aqueles médicos que iam em casa, enfim, era a elite, né? Já na República, tão pouco terá uma política pública de saúde, porque a gente tem uma política sanitarista que está focando mais para que o pobre não seja um vetor das doenças, como foi falado ali no caso dos movimentos anti-vacina.
você não busca a cura do indivíduo, você busca só uma contenção da doença. O foco não é no indivíduo, o foco é na doença. Enfim, seguindo para isso, nós temos a época da ditadura militar. E aí a situação ela muda um pouco. Nós temos o Instituto Nacional de Previdência Social, e a saúde ela vira, então, na verdade, só disponível para as pessoas que têm carteira assinada. Então, não é que a ditadura ela tenha criado isso era já uma reivindicação desde a era Vargas. Então, quem não tiver carteira assinada, que se lasque, né? Vai ficar a cargo das santas casas da filantropia. Além disso, o serviço público de saúde ele não era tão público, né? O governo repassava esse dinheiro para organizações privadas, para planos privados. Então, na década de 70, é aí que os planos de saúde, a iniciativa privada nesse campo da saúde, vai crescer, tá? A raiz aí dos planos de saúde no Brasil. Depois, esse INPS, ele passa para o INAMPS, né? Que foi o que eu coloquei aqui. Então, boa parte do atendimento de saúde acaba sendo feito mesmo de forma filantrópica. Vou pular essa parte aqui. Aqui só para comparar, né? As internações em hospitais particulares correspondiam a 98%. Então, saúde era para quem tinha condições, né, de ter saúde. O SUS ele vai surgir, então, no final da ditadura. A gente vai começar a ter a articulação da ideia de saúde pública no final da ditadura, com uma sociedade civil que está empolvorosa, os movimentos estão crescendo, e a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, reunindo, então, pessoas da área científica, estudantes, movimentos sociais, e esses grupos eles definem orientações, né, linhas para a construção de políticas públicas. Então, a saúde aí ela passa a ser vista como um bem do cidadão e um dever do Estado. Toda essa movimentação no final da ditadura que faz com que se torne, faz com que se crie essa rede como a gente conhece, né? Então, a gente já tinha aí, depois, o Sistema Único de Saúde na lei. E aí, como é que fica para a gente efetivar isso? Como é que, na prática, isso vai ficar? Quem vai financiar, né? Então, o país estava passando por um período em que de estagnação econômica e a inflação também estava muito alta, e é nesse contexto de país quebrado e pós um regime autoritário que o SUS vai crescer. Então, o SUS ele é resultado de uma luta popular também. O SUS é resultado de movimentos sociais que se levantaram para que a saúde ela deixasse de ser uma mercadoria, mas ela voltasse para um campo em que ela é um direito do cidadão, em que todos podem ter acesso à saúde. Então, até hoje, a gente enfrenta muitos e muitos desafios na saúde pública, no exercício da saúde pública. Os valores gastos, os investimentos são muito poucos. A saúde ela é vista como um gasto para o Estado. Então, o financiamento ele é o maior gargalo do SUS, ele é a maior dificuldade, é um subfinanciamento. Não se há interesse em você fornecer uma saúde de acesso a todos, se você pode ganhar com isso, entende? A gente tem muitas empresas interessadas nisso, nós temos grandes nomes de planos privados, né? Então, aqui tem algumas notícias sobre o SUS mesmo. Então, a confiança no SUS ela cresceu na pandemia, porque a gente está vendo mesmo a importância disso. 7 em cada 10 pessoas que procuram um serviço de saúde vão à rede pública. É um serviço, então, com uma referência, referência mundial em atenção à saúde. E olha só isso, 133 milhões de brasileiros dependiam somente do SUS em 2018. Então, assim, gente, os números mostram, não é uma coisa que eu estou falando, mas realmente a gente tem que ter esse olhar para o SUS, né? Então, aqui eu estou trazendo alguns documentários para vocês a respeito da saúde. Esse aqui que fala sobre a saúde nos tempos de coronavírus. E
esse outro fala sobre essa questão do sucateamento da saúde no Brasil. Sobre filmes, tem esse filme aqui da Nice, O Coração da Loucura. A Nice da Silveira, ela é uma figura muito importante em como se vai se construir, então, a saúde mental humanizada, o tratamento psiquiátrico humanizado no Brasil. Então, até mesmo se essa questão da saúde mental for tratada em alguma redação, né, em algum vestibular, é uma referência legal. Tem esse outro documentário que é sobre a questão de saúde da mulher e essa questão sobre os partos, sobre o interesse de questões privadas, né, em fazerem um parto cesáreo e sobre a questão da própria informação das mulheres. E o que não podia faltar, que está aparecendo bastante, tanto a série quanto o filme sobre pressão, que mostra mais da realidade brasileira mesmo, né? Mostra bastante sobre a saúde pública no Brasil. A gente teve agora esse episódio há pouco tempo sobre a questão do coronavírus, né? Que eles lançaram. É incrível, assim, as atuações são incríveis. Tem episódios também que falam sobre a questão da doação de órgãos e sobre a transfusão de sangue. Eu já assisti. Então, são muito bons e ótimas referências aí para a tua competência 2, né? Para ganhar aí no repertório sociocultural. Enfim, gente, finalizando aqui, defendam o SUS. O SUS é um direito de todos, é um dever do Estado. A gente está vendo a importância, procurem saber mais sobre o SUS. Eu procurei trazer um pouquinho da história para vocês, só para vocês entenderem como a gente chegou nesse contexto, né? Como o SUS foi instalado no Brasil, não foi do nada, ele é decorrente de muita luta, de muita gente que acreditou que a saúde pode ser para todos, que a saúde de qualidade e um tratamento digno pode ser fornecido para todos os cidadãos. Enfim, espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Foi incrível, Rebeca, foi muito legal. Nossa, eu não sei vocês, mas eu aprendi várias coisas, muito legal. E eu acho que essas indicações que a Rebeca deixou aqui de série, de filmes, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. A Duda até colocou aqui, esse filme é ótimo, acho que era o filme da Nice. Eu assisti, acho que tem na Netflix, né, eu acho. É muito bom mesmo, assistam. A série também, Sob Pressão, dispensa comentários, é brilhante. Nossa, dá para citar na redação até dizer chega, porque tem o que a Rebeca falou, assim, tem episódios sobre tudo, então, assim, é muito, muito legal mesmo, então assistam. Vocês querem comentar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não? Se não tiver, a gente encerra. Mas, nossa, foi muito legal, Rebeca, parabéns, viu? Então, eu acho que é isso, pessoal. A Lara mandou um recadinho. Queria agradecer pelos ótimos ensinamentos dos três, realmente, os três arrasaram, parabéns. Rebeca, Camila e Fabrício foram muito bem. Duda também, obrigada, parabéns. É isso aí, gente. Então é o seguinte, eu vou mandar os slides para vocês no grupo, tá? Essa live também vai lá para o YouTube depois, tá? Se vocês quiserem mandar o link para os amigos de vocês. Milena também botando aqui, foi ótimo, parabéns. Então, aí é isso. Também, se vocês quiserem rever, né, às vezes com alguma dúvida, esquecer alguma coisa, acho que vale a pena, né, dar uma olhada. Então, é isso, gente. Qualquer coisa, vocês mandem lá no grupo, tá bom? Então, tá, muito obrigada, principalmente aos três que vieram aqui nesse sábado à noite, nos ensinaram tanta coisa, e obrigada a vocês todos que participaram. Beijo, gente, bom fim de semana. Tchau.